Olá, amigos da TV Câmara, no ar mais uma edição do programa Câmara em Debate, o espaço democrático para discutir vários temas. E nesta edição vamos tratar da cultura indígena. Afinal, neste mês, nós temos o Dia do Índio. Nós temos aqui 3 gerações de conhecimento, com conhecimento formado, com o conhecimento sendo formado, também sendo construído. Nós recebemos nesta edição do programa Câmara em Debate a antropóloga doutora Silvia Carvalho. Ela é pós-doutorada em antropologia e fundadora do CEIMAN, Centro de Estudos Indígenas, Miguel Ángel Menendez. É uma suíça que escolheu o Brasil, escolheu Araraquara para desenvolver os seus estudos e também construir o seu conhecimento. Temos também o doutor em arqueologia, Robson Antônio Rodrigues. Ele é presidente do Conselho Administrativo da Fundação Araporã. E a doutoranda, o seu conhecimento em construção, a Flávia Berto. Ela é linguista e pesquisadora de ave e fauna. Ela estuda especificamente a região do Xingu, mas além também de falar do seu conhecimento que está sendo construído sobre esta região do Xingu, vai também transportar alguma coisa para a nossa região de Araraquara e, claro, também falar do conhecimento geral. Claro que para abrir esta conversa nós precisamos falar do CEIMAN, este grupo de estudos, este centro de estudos indígenas instituído em Araraquara, e que muito incentiva, muito motiva os estudos indígenas. Primeiramente, a antropóloga a doutora Silvia Carvalho, a professora Silvia Carvalho, como é tratada pelos seus alunos, pelas pessoas de sua convivência, fala sobre esse estudo. Bom, o CEIMAN, na realidade, foi criado em 82 como um grupo de alunos que eu levava até a biblioteca municipal e a gente discutia textos, falava sobre as sociedades indígenas e fazíamos também a projeção de filmes, enfim. Só que depois o diretor da faculdade, naquele tempo era o Nilo Dália, falou, olha, tragam esse grupo para dentro. Então, a partir daí, ficou assim mais sediado na Faculdade de Filosofia da Unesp. E em 83 foi contratado o argentino Miguel Menendez, que estava estudando já populações indígenas da área entre o Madeira e o Tapajós. Era um excelente pesquisador, ele trabalhou com a gente de uma forma muito intensa, e, na realidade, ele, acho que transformou esse grupo num verdadeiro centro. Ele era muito mais capacitado do que eu para isso. E ele, infelizmente, ele faleceu em 91. Daí, eu fiquei um pouco sozinha, né, com a questão do centro. Acabei me aposentando em 92, mas continuei trabalhando até 2005 para continuar os projetos, que a gente tinha muitos projetos, né? Continuar esses projetos e principalmente também para acompanhar os alunos que estavam já fazendo mestrado e doutorado. Eu só me separei depois que o último defendeu doutorado ou mestrado, não lembro mais. O que fez uma suíça escolher o Brasil para estudar, para viver, estudar a causa indígena e justamente numa cidade que tem um nome de origem indígena? Não, acho que não foi assim, não foi uma escolha minha. É que meu pai veio para cá, né? Porque ele já tinha estado aqui, de 20 a 27. Aí ele voltou para cá, eu tinha 9 anos, né? Não fui assim, especialmente, enfim, perguntada se eu queria vir ou não. Eu tinha que vir com meu pai, né? E só que realmente, já quando era criança, meu pai tinha um amigo que largou os estudos lá na Suíça, a Politécnica, e veio para o Brasil como aventureiro. E ele esteve quase um ano entre os Munduruku. De vez em quando ele voltava para a minha cidadezinha lá na Suíça e contava as histórias dos índios, né? Com muito entusiasmo, com muita admiração. E aí eu imaginei que vindo aqui para São Paulo eu ia encontrar uma aldeia indígena vizinha da minha casa, que não aconteceu.
eu realmente já tinha lido, né, coisas sobre os últimos moicanos, aqueles romances da época, né? E sim, sempre me interessei pelos indígenas, né? Embora eu viesse a conhecer indígenas depois de ter feito a USP, né? Eu fiz História e Geografia na USP e depois me especializei em Antropologia. O interesse sempre existiu, sim. Mas não foi propriamente uma escolha minha assim, né? Nós temos muito para tratar da questão indígena durante esta edição do programa Câmara em Debates. Vamos falar também com o arqueólogo Robson Antônio Rodrigues, que também entrou nesta questão de arqueologia, escolhendo muito da pesquisa da vida indígena. De que forma, Robson? De certa forma, eu posso dizer que eu venho então dessa geração do CEIMAN, né? Eu vim para Araraquara em 92 para fazer Ciências Sociais e eu fui a última turma de alunos da professora Silvia, né? Como ela disse que se aposentou em 92 e a minha turma foi a última. Então, já no início da minha formação universitária, já me envolvi com essa questão indígena. Só que a arqueologia, ela assim, sempre esteve presente na minha vida. Eu sou da região, sou aqui do interior do estado de São Paulo, sou de Araras, né? E a região de Rio Claro, historicamente, na história da arqueologia, é uma região importante, né? E inclusive, dos sítios mais antigos que nós temos, sítios arqueológicos mais antigos, com as datações entre 11 e 14 mil anos, vem da região aí de Rio Claro. Quer dizer, e na minha época de ensino médio, né, de alguma forma eu já me envolvi um pouco com essa temática ali, tinha algum interesse. Antes de vir para Araraquara, eu comecei a fazer Ciências Sociais numa outra faculdade particular, mas aí, na oportunidade de eu vir para Araraquara, já conhecia a professora Silvia. E já nesse momento fui aluno dela e nesse envolvimento de 92 até agora, né, sempre trabalhando com a Silvia. Então a arqueologia, a Silvia, na orientação da Silvia, acabou me direcionando. Nós tínhamos na Unesp já constituído um outro grupo de arqueologia na unidade, no campus de Presidente Prudente, né, de uma professora também, que hoje é aposentada também, que fazia parte desse grande grupo, né, que é o Centro de Estudos Indígenas, né. Há um tempo, o CEIMAN se constituiu como um centro interunidades da Unesp, né? Então, já desde o início da minha formação, aqui em Araraquara, eu acabei me envolvendo com o CEIMAN, do CEIMAN com a temática arqueológica, mas sempre fazendo essa relação entre a cultura material, né, propriamente dita, né? Então, quer dizer, os elementos materiais da cultura, a etnologia, né, a temática indígena e a história, né? Então esses três elementos sempre tiveram presença na minha formação. Depois eu fui, terminada a graduação, eu fui para São Vicente. A Silvia, na época, organizou uma especialização em etnologia indígena lá, então de lá, mestrado, doutorado, depois volto, né, em 2010 voltei para Araraquara para um pós-doutorado aqui na Unesp, no CEIMAN também. Então eu sempre estive nessa relação, nessa interface entre a arqueologia, etnologia indígena, antropologia e história, né? Então a minha formação também é muito focada nessas questões, estudando arqueologia paulista, propriamente dita, né? Não dá para ficar restrito só à nossa região. Não, mas assim, quando a gente pensa a temática, né, essas temáticas indígenas e arqueológicas, essa divisão territorial que nós temos, ela é muito recente. Araraquara tem 100 e poucos anos, né, de uma divisão territorial que foi sendo constituída ao longo da história da ocupação humana dessa região no período mais recente. Já quando se fala de campos de Araraquara, é outra abordagem. Outra abordagem. Os campos de Araraquara, uma antiga sesmaria que vinha lá de Piracicaba, daquela região de Piracicaba, ainda até o Rio Paraná, pegando para lá do Rio Tietê. Quer dizer, então, essas divisões territoriais nós não podemos considerar quando pensamos, por exemplo, ocupação indígena. Né? Então, não dá para a gente delimitar um território pelo atual. Nós temos que entender isso dentro dos processos históricos. Então, quando pensamos também a ocupação indígena aqui
do centro-oeste paulista, né, nós temos que pensar isso dentro de territórios étnicos e territórios indígenas e que com grupos que vão se movimentando ao longo desse território. Né? Então nós temos que pensar Araraquara dentro de um contexto territorial maior que tem a ver com a história da ocupação indígena. Vamos agora à apresentação da doutoranda Flávia Berto, linguista pesquisadora ave fauna. Você é a geração mais recente e acredito que, como todos nós, bem mais urbana, né? O que levou você a estudar esta questão e estudar até o Xingu? Então, esse interesse começou já no ensino médio, talvez um pouco antes, pelas leituras de obras que relatavam mitos, essa compilação de mitos. E no ensino médio, por um professor de geografia, que ele havia feito sociais aqui, e tinha ficado um mês em uma aldeia indígena e relatou essa experiência para mim. E aquilo despertou muito minha curiosidade, eu pensei em fazer sociais, mas gostava muito de mitologia grega também, então preferi fazer letras. No segundo ano da faculdade entrou uma professora que trabalhava com o povo juruna do Xingu, e ela me convidou a fazer iniciação científica, e eu comecei a pesquisar então essa língua, e comecei a participar também dos encontros do CEIMAN, desde o segundo ano da graduação, e isso me levou a começar a pesquisar sobre a língua e sobre a cultura do Juruna. Todas as falas da Silvia, do Robson, e entender que era possível fazer um estudo interdisciplinar, não só linguístico, sobre aquele povo. E foi assim que começou esse estudo. E a partir do projeto da Cristina Martins Fargetti, que era desenvolver um dicionário português Juruna, Juruna português dessa língua, eu comecei a pensar, a gente começou a pensar que um dicionário sobre um povo tradicional, a maior parte das entradas se constitui de dados, de entradas que se relacionam à parte biológica. Então, como eu sempre gostei também de pássaros, bem integrado de avifauna, a parte biológica. Uhum. A língua, tudo da vida, tudo integrado à natureza. Sim, as plantas. Então, como eu sempre gostei dessa parte, sempre gostei de mamíferos e de aves também, eu peguei esse campo semântico para estudar. E aí se abriu um mundo, porque está relacionado a mitos, está relacionado ao sistema de classificação que é distinto do nosso, e também ao modo de vida deles. Foi assim que se iniciou o estudo. E de tão integrado, os índios acabaram deixando, a partir da natureza, nomes de muitos lugares, não só no nosso estado de São Paulo, até mesmo o nome de nossa cidade, como por todo o Brasil, né? Sim. E alimentos também, técnicas de cultivo, alimentos que eles próprios cultivavam. Hoje nós absorvemos essas técnicas e esses alimentos, faz parte aí do nosso dia a dia. Isso. Mesmo com relação aos nomes de aves, que eu posso falar com maior propriedade, estão interrelacionados conhecimentos, por exemplo, com relação a outras plantas, com relação à cosmologia, com relação ao que eles acreditam que possa trazer chuva, que traga um perigo para a aldeia, ao que pode ser consumido ou não, a tabus. Tudo isso está presente no nome de algumas aves, por exemplo. Então, tem uma ave que chama tuamacá, que a gente chama aqui gavião de anta. Tuamacá seria criação da anta. Então, é uma ave que se alimenta dos carrapatos da anta. E eles têm um mito de como essa ave se transformou em ave. E antigamente ela era namorada dessa anta, né? Era um índio, um juruna, que era namorado dessa anta. Então, numa incursão à mata com eles, por exemplo, com o Tahurimã, ele começou a imitar essa ave e logo apareceu uma anta. Então, você vê como funciona, por exemplo, o sistema de caça. E aí ele conseguiu abater a anta e garantiu a comida para a aldeia, por exemplo. Tá certo. A Flávia, professora Silvia, falou sobre mitos, sobre tabus. Os índios tinham ou têm muitos tabus, muitos Sim, mitos? Tem. Isso se explica pelo seguinte. Na realidade, a humanidade toda nasceu como uma sociedade de caça e coleta.
Não acumulação. Não acumulação. E uma sociedade de caça e coleta, ela só consegue se manter caçadora e coletora se ela se preocupar com o reequilíbrio da natureza. Então, essa moral primitiva de toda a humanidade, né? Vamos dizer que a gente possa considerar que a divisão entre caça e coleta, caça masculino, coleta feminino, deve ter começado há pelo menos 500 mil anos, com o Homem erecto de Pequim e o Homem erecto de Java, pelo menos há 500 mil anos. A agricultura, monocultura, surgiu há 10 mil anos. Então a humanidade toda, durante 490 mil anos, mesmo a sociedade europeia, a sociedade chamada civilizada, durante 490 mil anos foi caçadora-coletora. E os índios preservaram isso até recentemente. Os índios preservaram. Agora, durante esse tempo todo, só pôde continuar esse modo de produção porque havia uma preocupação em se deixar as forças da natureza se reequilibrarem. E, ao mesmo tempo, não extrair da natureza mais do que o necessário. E mais do que a própria capacidade da natureza. E mais do que o necessário também para os seres humanos. Então, é uma moral que tem duas coordenadas. Uma é o reequilíbrio com a natureza, um reequilíbrio constante. A outra é uma solidariedade interna com a partilha do alimento, não acumulação, partilha de tudo. Bom, as religiões nossas preservaram só em termos teóricos também essa questão da partilha, né? Na prática? Na prática, não tanto. E, por outro lado, essa questão do reequilíbrio se deixou comodamente para Deus fazer. Deus que defende os animais, a natureza, porque o homem se livrou disso. Então, agora, nas sociedades indígenas, essas duas coordenadas continuam existindo. Porque mesmo na Amazônia, onde você tem plantação, são pequenas roças que depois de 2, 3 anos, eles deixam a mata retomar. Então, ela acaba ficando com a mesma fertilidade dali uns anos adiante, né? E pode-se voltar a explorá-la. Então, é o mesmo sistema de caça e coleta. E os tabus existem justamente para regulamentar isso. Você não pode, por exemplo, comer fruto verde. Se comer fruto verde, se joga o caroço, ele não germina. Você não pode matar uma espécie animal na época de procriação, senão amanhã não tem mais. Certo? Não pode pescar na época da piracema. E assim por diante, uma série de tabus. Esses tabus regulamentam a economia indígena. Vamos a um intervalo do programa Câmara em Debate, tratando da questão indígena. Voltamos em instantes para continuar a nossa conversa com a professora Silvia Carvalho, também com o doutor em arqueologia Robson Rodrigues e com a doutoranda Flávia Berto. E voltamos em instantes. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque senão, é a dengue que pode encontrar você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Eu sou Maria da Penha. Foi meu próprio marido quem me colocou nessa cadeira de rodas. Mas eu reagi junto com milhares de mulheres e homens de todo o Brasil. A lei que leva o meu nome está completando 5 anos. E sabe o que aconteceu desde então? O número de denúncias de agressão contra mulheres aumentou muito. Porque as mulheres agora têm como reagir sem medo. Porque os agressores sabem que não vão ficar impunes. Porque o Ligue 180 é rápido e funciona. Viva a vida! Governo Federal. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Câmara em Debate, nesta edição tratando da questão indígena, recebendo a professora Silvia Carvalho, também o doutor em Arqueologia Robson Rodrigues e a doutoranda Flávia Berti, linguista e também pesquisadora ave e fauna. No bloco anterior nós fizemos uma apresentação de cada um dos participantes desta edição do programa. Agora vamos efetivamente para o debate, cada um interferindo na fala do outro, para contribuir, inclusive, com o conhecimento sobre o que nós estamos abordando. Nós terminamos o bloco anterior com a professora antropóloga, doutora Silvia Carvalho, falando da questão da economia indígena, dos dogmas, dos mitos, dos tabus dos índios que preservavam a natureza, a economia indígena. Agora, eu te faço uma pergunta. Sem capacidade, sem condições, pelo menos nos meios que nós conhecemos, né, de comunicação, como essa cultura, esses mitos estavam presentes nos índios pelo nosso território inteiro, se muitas tribos não se comunicavam, não se conheciam. Como eles tinham essa prática comum de preservação da natureza, dos cuidados todos? Tinha. Claro, né? Os mitos são meio pedagógicos, né? Quer dizer, Lévi-Strauss analisa os mitos assim, chamando atenção para essa bipolaridade, natureza e cultura, né? Mas, no fundo, é realmente essas relações dos índios, dos homens com a natureza que faz essa oposição. É uma oposição e ela precisa ser sempre equilibrada. Isso está na cabeça de todas as tribos indígenas, ainda hoje, hein? Ainda hoje. Hoje, eles, naturalmente, com o território diminuído, alguns são obrigados a lançar mão de outro tipo de sustentabilidade. Mas, no ideal, né, continua existindo esse tipo de moral. A senhora falou uma palavra sustentabilidade, Robson. Tem uma questão, acho que a Silvia traz um ponto que eu acho fundamental nesse debate, no que diz respeito à economia indígena. E uma outra questão que você colocou, que me preocupa um pouco, que você disse que assim, não havia contato entre as populações indígenas. Não na forma como nós conhecemos hoje, né? Não, aí que está. Havia, sim, muito contato. Quer dizer, o problema é que o modo como nós pensamos as relações, nós imaginamos que as sociedades indígenas elas estão fechadas, né, em invólucros, né, e que nunca tiveram contato. Muito pelo contrário, os contatos entre os povos indígenas, hoje ou no passado, sempre foram intensos. Né? Isso, quando a gente olha o passado, e a arqueologia traz esse instrumental para a gente olhar o passado também, para entender os diferentes processos e os diferentes modos como as sociedades indígenas vivem, nós percebemos cada vez mais que havia, e isso se reproduz na atualidade mesmo, né, mesmo com as interferências da chegada desse novo elemento que é o europeu, quer dizer, em nenhum momento a chegada do europeu também foi uma situação diferente. Claro, ele traz novas questões para a organização das sociedades indígenas, isso se dá de modo intenso, com conflitos, mas é mais um elemento étnico que chega, porque as populações, elas sempre transitaram pelos territórios, pelos diferentes territórios onde nós chamamos de Brasil, né? E esse Brasil também se estende para a América Latina, né? Porque assim, as fronteiras, elas são os homens que criam as fronteiras. E são recentes. Né? E são recentes, né? Quer dizer, então as populações, elas transitavam pelos territórios, né? E até hoje chegam informações sobre esses caminhos. Se a gente pega na história, né, da conquista, né, muitos bandeirantes, muitas entradas
ocuparam esses caminhos indígenas, né? O Peaberu, por exemplo, que é um dos mais clássicos, né, desses grandes caminhos, quer dizer, então a rede de relações sempre existiu. Na arqueologia, a gente vem começando a estudar isso pela cultura material, né? Quer dizer, a gente percebe nos vestígios deixados hoje, que estão aí presentes no nosso território, esses elementos de interação entre os grupos, né? Então, quer dizer, as populações indígenas sempre tiveram contatos entre os diferentes grupos. O que existe, assim, nós temos uma grande diversidade, povos que falam línguas completamente opostas, né? Depois a Flávia pode até comentar a respeito da riqueza linguística que nós temos no país, né? Isso é fabuloso, né? Mas, assim, ele traz uma série de informações importantes para a gente pensar, primeiro, essa questão da mobilidade, dos contatos, e a terceira que a Silvia traz, e você começa a citar, que é essa ideia, né, de um modelo econômico. Quando a Silvia fala de economia indígena, de fato, nós estamos vivendo, a sociedade atual, ela vive uma crise, né, bastante intensa no que diz respeito aos seus modelos econômicos, né? E hoje a gente fala de sustentabilidade, está na ordem do dia esse debate. Então, olhar para os modelos dos outros povos, né, que, de certa forma, se organizam de modo diferente da sociedade ocidental, né, ou o modelo capitalista, para nós hoje também se coloca como um ponto fundamental. Do meu ponto de vista, nunca se teve tão atual, né, um modelo econômico indígena como hoje, inclusive para a nossa sociedade. Quer dizer, isso que a Silvia traz para nós, de certa forma, que nós estamos debatendo no nosso dia a dia, né? Quer dizer, como queremos que a sociedade na atualidade se mantenha, né? Em que condições econômicas nós vamos se manter? Será que o modelo monocultor capitalista vai trazer essas referências, né? Quer dizer, o impacto gerado na natureza, né? Quer dizer, e as sociedades indígenas podem contribuir com um novo modo de olhar, que bem, na verdade, não é novo, que isso é milenar, como a própria Silvia traz. Só que nós aprendemos a ter essa visão agora, há 10, 20 anos, começar a tomar cuidado. E a outra coisa, um dos preconceitos que a gente ouve muito, há muita terra para pouco indígena. Olha, através da arqueologia, hoje se comprovou que o Brasil era muito povoado. O Rio Amazonas inteirinho, uma aldeia emendava na outra. Aqui no litoral paulista, as aldeias tupinambás tinham 2.000 habitantes, cada uma delas, umas mais ou menos próximas às outras. Na época do descobrimento do Brasil, na Europa, na Alemanha, por exemplo, as aldeias às vezes nem tinham 2.000. Uma cidade imensa como Paris, que já era dessa época uma cidade muito importante, tinha bastante, 10.000 habitantes, não tinha mais do que isso. Mas se for olhar as cidadezinhas, não eram maiores do que as aldeias indígenas, né? E se hoje eles falam muito território para pouco índio, é porque os índios foram realmente massacrados. E realmente é preciso, dentro do sistema antigo, é preciso um território razoável, porque o índio não explora intensamente uma região, porque senão acaba. Aquilo acaba, aquilo que ele está explorando. Não esgota, então, ele né? explora alternativamente, como fazendo punções da natureza, né? Um sistema de punções. E deixa a natureza se refazer. Isso é uma coisa que hoje você precisava divulgar mais, porque realmente a exploração intensa da natureza trouxe o que nós vemos hoje, né? O fim da natureza. Perguntar para a Flávia, mais recente do ensino fundamental, médio, superior, nós não aprendemos isso dessa forma. Foi completamente o contrário. A nossa formação foi contrária. Sim. Durante o ginásio, o antigo ginásio, realmente eu não tive essa formação. Já no ensino médio eu tive a sorte de ter outro professor com outra visão e me despertou a curiosidade de estudar isso, porque sabia que era de outra maneira.
Mas, por exemplo, isso que a professora falou, eu tive a oportunidade de fazer uma expedição com os índios Juruna do Mato Grosso até o Pará. Quantas pessoas? A gente foi em 4 barcos, em 30 pessoas, mais ou menos. E a gente passou pela Cachoeira Pumácio, subindo o rio. E a gente, eles passaram, fazia mais de 50 anos que eles não passavam por ali, eles não subiam. Foram jovens, guiados pela memória de uma senhora de mais de 80 anos, e eles conseguiam identificar as terras onde eles plantavam, as antigas plantações, já com a mata já reconstituída, e também as antigas aldeias. E sabiam os nomes dos lugares, e quem tinha vivido ali, as histórias, e tudo isso foi narrado e documentado. Então, era um extenso território. E a falta que eles sentem de poder percorrer tudo aquilo, né? Porque o parque, tudo bem que conseguiu fazer com que a população crescesse, que de 30 pessoas eles passaram hoje a 348, mas eles já não podem mais ter aquela mobilidade que eles tinham anteriormente. O território é reduzido. Uhum. E essa é uma questão bastante interessante, porque assim, esse movimento das populações indígenas na atualidade se coloca como, inclusive, uma bandeira de sobrevivência, né? Se nós transportarmos do Juruna, lá do centro-oeste e norte, vindo para São Paulo, pegando os movimentos Guarani aqui em São Paulo, né, e as populações Guarani que hoje ocupavam vastos territórios, saindo aqui de São Paulo, região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, indo para todo o sul, pegando ali Paraguai, Argentina, quer dizer, esse vasto território Guarani, quer dizer, esse movimento também de retomada, esse movimento de movimentação e localização desses antigos territórios se mantém. Quer dizer, se a gente pega, né, até recentemente, né, pouco mais de 20 anos atrás, nós tínhamos em torno de 15 aldeias Guarani aqui no estado de São Paulo. Hoje já são mais de 27. Né? A última estatística que eu vi já eram 27, mas já tinham novos movimentos de famílias e grupos, né, dentro da população Guarani, também indo, né, e procurando identificar esses territórios, porque existe na memória deles essa localização dessas terras. Mesmo em regiões intensamente ocupadas e povoadas, como é o caso do estado de São Paulo, né, quer dizer, essa memória indígena a respeito desses antigos territórios, ela existe. Né? Então, quer dizer, eu tive a oportunidade em 2010 em coordenar um grupo que realizou estudos para delimitação de terras indígenas no sudeste de São Paulo, na região Itaporanga e Barão de Antonina, e é impressionante, né, quando a gente conversa com as pessoas, né, principalmente os mais velhos, e mesmo os novos que aprendem com esses mais velhos, né, no caso aqui, com o grupo que eu trabalhei também foi uma senhora, né, a dona Juraci, que tem essa memória da história deles enquanto grupo, né? Quer dizer, e consegue identificar e vai buscar esses lugares, né? Quer dizer, então essa memória a respeito desses lugares, ele se faz presente até hoje. Mas, Robson, especificamente aqui da nossa região de Araraquara, não do campus de Araraquara, mas de Araraquara especificamente, a formação aqui do nosso povoado. Quando começou a formação do povoado, já não haviam mais índios aqui? Assim, se a gente levar em consideração o século XVIII como marco dessa ocupação, né, as primeiras referências históricas da nossa região vão datar desse período, né, os primeiros movimentos, vamos dizer assim, para depois se consolidar em uma ocupação. No século XVIII, nós temos um grande conflito com povos indígenas em todo o estado de São Paulo. A Frente de Expansão Colonial está intensamente ocupando, né, esse período, e é nesse período histórico que as populações indígenas que ocupavam aqui a região central também estão começando a ser massacradas, como disse a professora Silvia. Então, quer dizer, grupos étnicos, como os chamados Kayapó meridionais, né, ou Panará, né, quer dizer, na história recente, né, grupo G, né, então Kayapó, Caingangue e mesmo os Guarani, os povos, né, dentro dessa terminologia Guarani,
né? Quer dizer, eles estão transitando ainda por essa região. Quer dizer, estão entrando em confronto com a frente de expansão colonial, né, e estão sendo, de certa forma, ou empurrados ou sendo massacrados e destruídos para que esse modelo que está sendo gestado, né, esse modelo de ocupação territorial da frente de expansão colonial comece a ocupar esses territórios. Com enfrentamento ou com afastamento? Com enfrentamento, e muitas vezes, né, essas populações que até então eles estão sofrendo, né, pressões de todos os lados, acabam saindo dos seus territórios tradicionais e ocupando outros territórios. Muitas vezes também se confrontando com outros grupos étnicos que acabam também que já estavam ocupando esses outros territórios. Então, isso no século XVIII mostra claramente. Então, por exemplo, se fala muito aqui, né, desse tal do Guaianá. Esse Guaianá não existe. Né? Quer dizer, não existe um grupo étnico Guaianá. Tem uma tese de doutorado bastante importante que trata, aí sim, dos campos de Araraquara, do meu colega chamado Marcel Mano, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia, né, que começa a trazer um pouco à luz esse momento histórico, né? Quer dizer, e a gente precisa, o que acontece é que a gente acaba pincelando esses termos que a própria, né, a bem na verdade, o próprio processo de ocupação não indígena vai dando, né, vai denominando, e a gente acaba transformando em grupo étnico. Então é o caso dos Guaianá, né? Quer dizer, bem na verdade, esse Guaianá nunca existiu aqui nas terras de Araraquara. O que existiam eram grupos étnicos associados aos troncos linguísticos G e Tupi, então Guarani, Caingangue, Caiapó, né? Quer dizer, e mesmo os Caiapó, né, chamados meridionais, são esses povos que estão transitando por essa região aqui. São esses povos que estão ocupando esses territórios e que vão sofrer com o impacto da chegada desse novo elemento que é o não indígena, que vai gradativamente ocupando esses territórios e fazendo confronto. Tem vários relatos bastante interessantes nesse processo histórico da nossa região e também indo para o Centro-Oeste, que sempre o primeiro momento de contato nunca é conflituoso, né? Os poceiros, os pequenos trabalhadores rurais, né, as famílias que estão vindo, nunca entraram em conflito com as populações indígenas. Não no primeiro momento. Não, é só quando muda o modelo, entre aspas, eu coloco de desenvolvimento, porque essa questão do desenvolvimento é bastante complexo. Nós hoje vivemos, vamos dizer assim, no Brasil, essa nova realidade, né, de um modelo de desenvolvimento que novamente entra em confronto com as sociedades indígenas, né? Aí a gente pega... Quando os indígenas percebem que grandes extensões de mata são derrubados para plantar uma quantidade imensa de café, é aí que começa o conflito. Começam os conflitos. Vamos nós temos vários relatos exatamente desse momento da história entre um contato de cooperação e depois um contato de destruição. Certo. Vamos ao intervalo, Robson. Estamos com o programa Câmara em Debate no ar, tratando da questão indígena, com a presença da doutora Silvia Carvalho, também do arqueólogo Robson Rodrigues e da doutoranda Flávia Berti. Voltamos em instantes. Em campo, luto pela vitória do Timão. Fora, eu luto pela vida. Sou doador de sangue. Doar sangue não dói, é rápido e ajuda muita gente que precisa. Torcedor corintiano, marque um golaço. Vá ao Hemocentro e doe sangue. Nossa loucura está no sangue. Bando de loucos, doe sangue pelo Timão. Bando de loucos, doe sangue pelo Timão. Bando de louco, doe sangue pelo Timão. Bando de louco, doe sangue pelo Timão. Bando de loucos, doe sangue pelo Timão. Bando de loucos, doe sangue pelo Timão. Bando de louco, doe sangue. Torcedor corintiano, marca um golaço, doe sangue. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais.
Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. De volta na TV Câmara com o programa Câmara em Debate, nesta edição abordando a questão indígena, a Câmara Municipal, que é espaço este mês de uma mostra, indígena, né? Estamos aqui logo no saguão de entrada da Câmara Municipal com essa mostra. Você pode vir até aqui e acompanhar, aprender um pouco mais sobre a cultura indígena. No bloco anterior, Flávia, foi citada a riqueza linguística dos índios, mesmo tendo contato, ocupando um território brasileiro, eles tendo a riqueza linguística, a diversidade todas, e mesmo assim eles se comunicavam. Fale um pouco dessa riqueza. Sim, o número de línguas, antigamente, antes do contato, claro que era muito maior. Hoje, estima-se que existam 180 línguas, de acordo com Arion Rodrigues. O Denis Moore, que é outro pesquisador, diz que existe 150 línguas. A questão de se é uma língua ou não, uma questão política também. E que elas tiveram contato visível por estudos e comprovado por estudos de natureza histórico-comparativa. Elas compartilham traços, por exemplo, muitas línguas têm esse I central, que é o U. Várias línguas também possuem essa característica de ser partes do corpo, tem características de inalienável, quando não se refere a partes do corpo é alienável, ou seja, tem que ter um possuidor. Sempre que eu falo, por exemplo, minha cabeça, tem que ter Itabá, tem que ter uma marca de minha cabeça, eu nunca posso falar cabeça sozinha. Então, são alguns traços que comprovam que essas línguas sempre estiveram em contato. Comprovando então, o que o Robson falou, defendeu no bloco anterior. E também, em algumas áreas, em algumas regiões linguísticas, a cultura material também, quando você conversa com os índios, falam, esse tipo de anel foi tal etnia que aprendeu com a gente, ou nunca isso é bem estabelecido. Então, sempre que alguém vem alguma ideia de patentear uma cultura, determinado artesanato, isso nunca é bem visto, porque não se sabe realmente de onde veio, de onde se originou aquilo. Em que momento aconteceu? Em que momento, porque sempre eles tiveram realmente em contato intenso e constante. Tá certo. Professora, doutora, antropóloga Silvia Carvalho, eu agora, ao final do programa, digo que é uma honra muito grande recebê-la aqui no nosso espaço para esse debate. E poderíamos, claro, ficar o dia todo falando sobre a questão indígena, a cultura indígena, o conhecimento indígena que nós tentamos recuperar agora para salvar o planeta, acima de tudo, né? Nós queríamos fazer agora a conclusão da sua participação aqui no nosso programa. Então, eu estava querendo tocar num preconceito que é muito comum ainda, de que o índio é preguiçoso. Né? É muito comum isso ainda. Isso está relacionado ao nosso empenho em trabalhar de qualquer jeito. Empenho hoje, entre aspas. Hoje está complicado, né? Porque tem muito desemprego, mas essa valorização do trabalho de qualquer jeito, mesmo que esse trabalho redunde numa destruição. Isso é uma ideologia que vem vindo e que vem se acentuando no capitalismo, né? Na realidade, os índios não eram preguiçosos. Eles faziam trabalhos assim extenuantes, né? A própria caça, a construção de uma canoa, a construção de uma casa, aquelas casas imensas, como a gente
via no Alto Xingu, né? Só que é o seguinte, não se entende dentro dessa visão de mundo indígena um trabalho sem sentido. Isso não se entende. Aliás, desde o começo da história do Brasil, tem um diálogo do Jean de Lery com o Jean de Lery, que é um francês, né, aqui da França equinocial, que, com um velho indígena, ele pergunta, mas por que vocês levam tanta madeira para a França? Vocês não têm madeira lá para as suas fogueiras? Ele falou, não é para fogueira, é para as fábricas do rei, do nosso rei, que para atingir tecido e tal e tal. Aí ele fala, mas o seu rei naturalmente é eterno, ele não morre. Não, ele morre. Mas aí daí, para quem que fica? Fica pro herdeiro, né? O filho, o herdeiro. Aí o que responde o velho Tupinambá, o velho indígena? Olha, agora eu cheguei à conclusão de que vocês, franceses, são realmente loucos. Por quê? Para aguentar essa viagem com tantos perigos de naufrágio, tudo por causa de enriquecer o seu rei. De acumular também? Acumular. Nós amamos as nossas crianças, mas nós temos certeza que a terra que nos alimentou vai alimentar a elas também. Isso é a visão do reequilíbrio, né? Ele sabia que, como eles não tinham destruído os recursos da natureza, os filhos deles iam sobreviver, não precisavam acumular. Já não é a certeza que nós temos hoje, né? E isso eu acho que está por trás de certas crenças até de religiosos atuais, que, por exemplo, é pecado trabalhar no domingo, é pecado trabalhar no sábado para os adventistas. Mas não é só isso. É o trabalho de atacar a natureza que está aí. Não se deveria atacar a natureza todos os dias da semana. Aliás, se deveria atacá-la muito pouco. Né? E nós fizemos o contrário. Então, essa questão do índio ser preguiçoso, não tem razão de ser. Ele nunca foi preguiçoso. Ele sempre trabalhou muito na vida dele, mas sempre assim, tudo que tinha sentido, não o que não tinha sentido. E nós trabalhamos o que não tem sentido. Né? Isso é o problema. Não há dúvida. Robson? Sim, eu acho que, é claro, teríamos aí muito a debater e, de fato, né, é uma oportunidade, a gente nos agradecemos muito aqui à Câmara por essa oportunidade, né, e, é claro, o mês de abril sempre reforça, né, esse momento desse debate, mas eu quero dizer que, de certa forma, nós vivemos um momento bastante importante na história da nossa sociedade, mas principalmente para as sociedades indígenas, porque se nós pensarmos que mesmo com todos os conflitos que nós estamos vivendo no momento atual, né, e novamente, né, ideias, né, com essa questão do preconceito que a professora Silvia traz, mas também dizendo que o índio atrapalha o progresso, eu diria que muito pelo contrário, né, o pensamento indígena, né, ele traz exatamente possibilidades para pensarmos a nossa sociedade exatamente nesse momento de crise que nós vivemos. A humanidade, ela vive um momento de crise. Pensar, inclusive, que é progresso, repensar. Exatamente, ela vive esse momento de crise, então o pensamento indígena traz elementos para pensarmos essa situação. Né? E só para para exemplificar, hoje aqui em Araraquara, o IBGE coloca que nós já temos 209 pessoas se autodefinindo como indígenas. Quer dizer, então como hoje se coloca a questão indígena como um elemento importante para a vida de cada cidadão, de cada cidadã na nossa sociedade. Então, debater as questões indígenas, trazer o pensamento indígena para a nossa atualidade, também é pensarmos as nossas relações pessoais, familiares e sociais. Né? Para isso, eu quero só fazer também uma divulgação rápida. Para o segundo semestre, nós, da Fundação Araporã, CEIMAN, né, do nosso
nosso grupo de trabalho, nós queremos organizar um evento chamado Brasil Indígena para pensarmos essas questões que nós estamos debatendo aqui nesse momento e outras, né, principalmente ligadas à educação. Nós estamos vivendo um momento importante em que, desde 2008, a obrigatoriedade da história indígena se faz presente nas nossas escolas, mas também criarmos um espaço, mais um espaço em Araraquara, para trazermos esse debate a respeito da história indígena, da linguística, da antropologia, da arqueologia. Quer dizer, um momento importante para pensarmos, né, a situação, o contemporâneo do debate a respeito da história indígena. Então, já faço esse convite e para o segundo semestre, para o evento que estamos organizando, chamado Brasil Indígena. Tá certo. A sua conclusão, Flávia? Eu agradeço muito o convite. Estou presente aqui com a professora Silvia, com o professor Robson. E, bem, quando eu falei dessa diversidade linguística, é bom que as pessoas tenham acesso e saibam que existe o Atlas da Unesco e ver que a maioria dessas línguas está, sim, ameaçada, a cultura também dessas populações está ameaçada. E nesse contexto em que as pessoas se preocupam com a questão indígena, que começam a se autodenominar indígenas, que muitas vezes o próprio governo atropela a própria Constituição e começa a construir uma obra como o Belo Monte e aplicar modelos que os índios, que não fazem parte da cultura indígena, do conceito, da concepção deles de vida, como oferecer dinheiro e desmembrar, começar a desarticular os movimentos que estavam ali em Altamira, nas regiões aí do Paquissamba, e onde tinha 5 aldeias, agora são 30, e eles já não conseguem mais se opor ao que está sendo construído ali a qualquer custo. Novamente, a qualquer custo. O que o Robson estava falando antigamente, com a chegada dos europeus, que muitos tiveram que sair aqui do estado de São Paulo, outros foram meio que assimilados e começaram a mandar em outras etnias, como é o caso do Araribóia, por exemplo, em Niterói, está acontecendo lá também. Então, as coisas se repetem quando a gente não conhece o que aconteceu anteriormente, quando a gente tem esse desconhecimento. E é importante a gente ver o que está acontecendo no país de novo para que as coisas não se repitam. Então, acho importante um programa como esse, onde as coisas foram debatidas e que ocorram esses debates durante o ano, não só durante esse mês. Tá certo. Nesta edição do programa Câmara em Debate, tratamos da questão indígena, lembrando mais uma vez que o saguão da Câmara é espaço para uma exposição indígena. Você pode vir visitar, fazer a sua visita, trazer os amigos, também a sua escola. Nesta edição, conversamos com a antropóloga, a doutora Silvia Carvalho, fundadora do CEIMAN, Centro de Estudos Indígenas, Miguel Ángel Menendez, também o doutor em arqueologia, Robson Antônio Rodrigues, presidente do Conselho Administrativo da Fundação Araporã, e a doutoranda Flávia Berti, linguista e pesquisadora de ave e fauna. São 3 gerações de conhecimento que debateram a questão do índio e acabamos chegando até na atualidade e as crises, os conflitos que estamos vivendo hoje por questões de sustentabilidade, por questão de economia, de esgotamento, de exploração da natureza também, de acumulação. Temos muito a pensar depois deste debate e dos modelos que aqui foram mostrados. O programa Câmara em Debate termina por aqui. Continue ligado na programação da TV Câmara. Um grande abraço.